Você testemunhou que junto comigo o Paul criar o gênero de policial, o gênero de true crime e agora o gênero de caça ao tesouro, que eu amo bastante. É ou não é um autor genial, meu Deus do céu? Oi, eu sou o Lucas, esse é mais um vídeo do Dissecando Paul, nosso projeto de leitura para lermos todos os contos do Edgar Allan Poe de acordo com essa ordem aqui da Dark Side. Hoje o conto é O Escaravelho de Ouro, um conto de 1843 que pra mim iniciou a caça ao tesouro também. Não procurei essa informação em nenhum lugar, mas eu quero que seja verdade, então tô aqui comentando. Eu acho que não tem nenhuma história antes dessa de caça ao tesouro. E A Ilha do Tesouro, aquele grande clássico que inclusive virou filme da Disney, é de 1882, se eu não me engano. 1880. Então esse conto veio antes, ele inaugurou a caça ao tesouro, se não foi verdade, agora é. Como esse conto existia aqui nesse livro, Auguste Dupin, o Primeiro Detetive, eu comentei nos vídeos que a gente fez sobre os 3 contos do Dupin que eu achava que o Escaravelho de Ouro era numa pegada detetive também, porque estava aqui nesse livro e eu nunca tinha lido. Chegou agora e eu tenho a certeza. Temos aqui uma história de caça ao tesouro. E caça ao tesouro tem alguns elementos muito similares a histórias de detetive. O principal deles é a investigação e o desenvolvimento da busca pela solução. Descrever como o personagem chegou àquela conclusão é um elemento muito importante de histórias de detetive e você vai encontrar aqui no Escaravelho de Ouro. Eu não preciso poupar tempo de vídeo para falar que eu amei esse conto. Amei mesmo. Sir Arthur Conan Doyle, de novo, nunca chegou aos pés de Edgar Allan Poe. Meu Deus do céu. No Escaravelho de Ouro nós vamos ter um protagonista que é amigo de um cara. Esse cara se mudou para uma ilha deserta, ele é rico, ele não quer saber mais de nada da vida. E nessa ilha deserta ele vai encontrar esse misterioso escaravelho de ouro. É um escaravelho muito estranho e eu tinha entendido que quando a asa se fechava, ele tinha o formato de uma caveira aqui, indicando coisas macabras. Edgar Allan Poe, né? Mas aqui na ilustração da Dark Side não tem essa caveira, então eu fiquei confuso. Por quê? Eu também estava lendo O Silêncio dos Inocentes enquanto eu estava lendo Escaravelho de Ouro. Então não sei se eu confundi, ou se é realidade, o ilustrador que não colocou aqui, enfim. Esse vai ser um vídeo de espalhar notícias falsas. Se não foi isso, agora vai estar sendo. E aparentemente esse escaravelho de ouro vai guiar esse personagem numa caçada ao tesouro. Ele vai encontrar um mapa, esse mapa a gente vai ter pistas criptografadas. Essas pistas estarão escondidas com tinta invisível. Sim, tinta invisível, eu ainda marquei aqui a descrição química dessa tinta. O óxido de cobalto misturado à água régia. Água régia é uma mistura entre 2 ácidos, ácido clorídrico e ácido sulfúrico, e diluído em 4 vezes seu volume em água, às vezes é empregado para tal finalidade, formando uma tinta esverdeada. O régulo de cobalto, dissolvido em uma solução de salitre, resulta em uma tinta vermelha. As cores desaparecem após um intervalo variável depois que o líquido usado esfria, mas tornam-se visíveis novamente quando submetidas à ação do calor. Precisa de mais motivo para dizer que esse conto é bom? Esse conto é bom! O narrador do conto, como eu falei, é amigo desse cara que vai em busca desse tesouro. Então nós temos aqui uma estrutura bem peculiar. Por quê? Esse amigo vai chamar o narrador para ir lá na ilha resolver esse problema com ele. Na verdade, esse amigo, o morador da ilha, ele tem um criado. E o criado vai lá chamar esse amigo que já tinha visitado uma vez porque o dono da casa tá ficando louco. O criado tá preocupado que ele tá ficando louco, que ele tá ficando obcecado, que ele tá não sei o quê. Aí ele vai chamar esse amigo para ajudar. Quando ele chega lá na ilha, os 3 vão desvendar essa caça ao tesouro e vamos descobrir esse tesouro, que é muito grande, eu nem lembro aqui quantos. Aqui, marquei também. É muito dinheiro, muitas pedras preciosas. Temos um parágrafo de mais de uma página descrevendo o que tem nesse tesouro. Então assim, é muita coisa. E depois que eles encontram esse tesouro, aí sim é que esse amigo dono da ilha não, amigo que foi morar na ilha, ele vai contar como ele achou as pistas, como ele desvendou, qual foi o processo de dedução dele. Então a gente vai ter esse conto meio retroativo. Metade do conto é essa caçada ao tesouro e a outra metade é a descrição de como esse tesouro foi descoberto. Não sou muito fã dessa estrutura, para ser sincero, mas o Poe escreve de uma forma tão gostosa
que essa descrição foi muito boa. Então, assim, não foi defeito em hipótese alguma para mim. Aqui, ó, uma página bem breve da resolução da criptografia da mensagem. Sério, muito, mas muito bom. Se você gosta de filmes como A Lenda do Tesouro Perdido, Dan Brown, A Própria Ilha do Tesouro, eu amo esse tipo de filme. Eu amo filme de caça ao tesouro, então foi um deleite fazer essa leitura. Não é um conto curto, ele é bem compridinho, considerando alguns que a gente já leu aqui de 6, 10 páginas. Esse tem bastante. É comparável no tamanho aos contos do Dupin, mas pra mim não foi cansativo em hipótese alguma. Eu amei demais. Como foi a sua leitura desse conto? Esse é um vídeo de leitura coletiva, então estou aguardando seu comentário aí. Esse conto também prova a versatilidade do Edgar Allan Poe em escrever histórias. Nós já comentamos aqui no Dissecando Poe histórias de terror, que é o gênero que ele ficou mais conhecido, terror gótico, mas nós já comentamos também sobre histórias de suspense, histórias de detetive, histórias românticas. O Poe bebeu da fonte do romantismo também, então temos histórias românticas do Edgar Allan Poe, e aqui nós estamos vendo uma história que não tem nada de macabro propriamente dito. Temos uma situação meio macabra ali, principalmente considerando a época em que esse conto foi escrito, que devia ser, oh meu Deus, que coisa tenebrosa. Hoje já não é tanto. Então, assim, você que é um leitor medroso, ou conhece algum leitor medroso, pode ler o Escaravelho de Ouro sem problema nenhum. Você vai sentir a escrita do Edgar Allan Poe sem sentir nenhum pingo de medo. Muito pelo contrário, você vai se sentir instigado em continuar, vai se apaixonar pela narrativa e pela descrição de como essa solução foi descoberta. E no final ainda vai ter um baú de ouro de pirata. Porque sim, essa história é sobre piratas também. Não é muito difícil de imaginar que um tesouro perdido numa ilha deserta foi algum pirata que deixou ele escondido ali. E no caso aqui nós temos o pirata Kidd, Kidd com 2 Ds, que significa cabritinho. Não sei se esse pirata existiu na realidade, mas de qualquer forma, mesmo que ele não tenha existido, vários piratas existiram e aterrorizaram as pessoas. Então era um medo comum local, principalmente nesses ambientes de ilhas, com piratas vindo e deixando seus tesouros e tacando o terror aqui na população local. Então temos uma história de piratas que remonta muito ao vídeo anterior, que foi o manuscrito encontrado em uma garrafa, né? Que explorava o medo das navegações, o medo do oceano, as lendas que espalhavam envolvendo o mar, envolvendo o fim do mundo. Então é o Edgar Allan Poe explorando um pouco o medo popular e não o medo que ele cria em cima das coisas. Entende a diferença? Alguns contos lá no início desse projeto, que a gente leu seguindo a edição da Dark Side, portanto no início desse livro, são contos que exploram o desespero do protagonista, doenças, um toque de sobrenatural, deixa aquela coisa no leitor, será que é algo sobrenatural que aconteceu aqui? Que são medos mais universais, digamos assim. Independente da época, independente de onde você leia, isso ainda, pelo menos nos dias de hoje, né? Isso ainda funciona para botar medo no leitor. Esses medos que estamos lendo nessa sessão agora são medos locais e paralisados no tempo. Óbvio que uma pessoa ou outra ainda pode sentir medo lendo esses contos, né? Mas tô falando assim, são contos que exploram especificamente o medo daquela época, o medo daqueles locais. E isso é muito interessante, porque ele deixa um legado para a história. Ele não só escreve um conto que ainda é uma boa história, independente de quando você leia, e por isso o conto é um clássico. Mas ele marca no tempo que aquela população tinha um medo em comum. Isso é muito poderoso em se tratando de arte, que tem esse poder de registrar, de ser quase jornalística nessa situação de marcar o tempo, marcar uma época, mostrar para o futuro como aquela época enxergava determinada coisa. E aqui o Edgar faz isso muito bem, contando uma história de piratas, uma história de caça ao tesouro que tem um papel histórico também. Enfim, saio daqui apaixonado e com certeza esse vai ser um dos contos que eu vou querer reler ao longo de toda a minha vida, porque eu amo esse tipo de história. Acho que você vai gostar também. Nunca Aposte a Cabeça com o Diabo é o conto do próximo vídeo e é o último conto dessa coletânea, porque no final temos o Corvo, que não é um conto, é um poema. Então estou te esperando nesse vídeo, não vai perder.